abordar as relações de gênero no universo da capoeira, inclusive do ponto de vista histórico, é importante tratar de uma questão que ela nos orienta a certo entendimento, que é mulher, berimbau e capoeira, né? Capoeira. Então, primeiro a gente vai lembrar que o berimbau, apenas recentemente, ele aparece do ponto de vista histórico, porque para a definição de tempo em história, 100 anos pode ser recente, né? Então, o registro que a gente consegue remete ao final do século XIX, né? A gente tem, por exemplo, a referência que o Manuel Querino faz em seu livro Bahia de Outrora, que é quando ele identifica o jogo da capoeira, que ele diz que são os angolas que jogam a capoeira naquela época, né? Tanto é que a partir daí também saiu a ideia de o brinquedo dos angolas para se referir à capoeira. E naquele texto do Manuel Querino, que é um texto intitulado A Capoeira, publicado no livro Bahia de Outrora, ele vai dizer que o jogo da capoeira era tocado por berimbau, né? Por berimbau. Então nós não temos muitos registros, né? Nós não temos uma datação de quando o berimbau chega, né, na roda de capoeira, né? Na roda de capoeira. Esse elemento é importante porque quando o berimbau ele chega até a roda de capoeira, ele ocupa um espaço simbólico extremamente interessante, que é um espaço de autoridade da roda, né? Estar com o berimbau, conduzir o berimbau é conduzir a roda, principalmente nessas escolas, que no caso das escolas da capoeira Angola, da qual eu faço parte, que trabalha um berimbau como o berimbau mor, que é o berra, que é aquele que faz o toque de Angola, ou que está no centro da bateria, que conduz, diz quando começa, quando termina, ou seja, ele exerce uma autoridade, né? Ele exerce uma autoridade. Bom, dito isto, a gente observa também a dificuldade com as evidências do ponto de vista histórico, com a presença da mulher, o protagonismo da mulher nos espaços da capoeiragem. Entretanto, nós temos essas evidências. Essas evidências elas não estão tão explícitas como nós queríamos que estivessem, para que um leitor comum, para que uma pessoa comum pudesse observar. Cabe a nós recuperar essas evidências, né? Trazer essas evidências para o centro da narrativa, né? Ou seja, trazer esse protagonismo feminino da capoeira de outrora, vamos chamar assim, para o centro das narrativas. Por muito se observou que as mulheres não jogavam a capoeira, elas estavam ali apenas como coadjuvantes. Bom, não é bem isso que as evidências históricas têm apontado. Eu tive a oportunidade, juntamente com o contramestre Augusto Leal, que é o contramestre da escola que eu faço parte, que é do Malum, Centro de Capoeira Angola. O Augusto ele é professor associado da Universidade Federal do Pará. E nós escrevemos um livro em 2009. E esse livro foi, na verdade, uma forma de a gente dizer, olha, todo esse discurso que a masculinidade construiu em torno das memórias selecionadas, e nelas as mulheres não aparecem como protagonistas do jogo da capoeira, como protagonistas da cultura da capoeiragem, né? Tudo isso precisa e deve ser revisto, né? Então, a questão importante que a gente precisa tratar aí logo de cara é o que é que as evidências históricas dizem quando você está disposto, quando você está desamarrado da sua camisa de força teórica, ideológica, né, e masculinizada, para poder perceber que os aprontes que os antigos capoeiras, que os valentes capoeiras faziam nas ruas e praças públicas, as mulheres também faziam. As expressões de cabelinho na venta, mulheres de pá virada, né,
como outras que tinham como nomes Maria dos Homens, Rosa Camburão, né? Adelaide Presepeira. Eu estou me referindo aqui a personagens da história da capoeira na Bahia, mas você vai encontrar também figuras no estado do Pará, em outras partes do país, que requer pesquisa histórica para arrancar dos esconderijos da memória o protagonismo dessas mulheres, né? Então, quando isso acontece, quando a mulher ela começa a ocupar o espaço que a ela era intimidado, né, por conta de diferentes razões, ela configura um espaço de conflito. O espaço da roda ele é meramente simbólico. Esse espaço de conflito, né, de gênero no universo da capoeira, ele extrapola a roda de capoeira. A roda de capoeira é um espaço meramente simbólico. Isso ele acompanha essas relações no seu cotidiano, né? O que as mulheres provocaram no universo masculinizado da capoeira tem sido uma grande revolução para poder pensar as relações sociais na sociedade brasileira, né? E a esse protagonismo que existiu antes e que existe hoje, a gente precisa ter atenção e respeito, né? Então, é uma questão importante que precisa ser tratada. Quem eram essas mulheres no universo da capoeira e como observar, como perceber essas mulheres para além de uma memória de enquadramento, né, que os chamados machos da capoeira estabeleceram, o discurso da masculinidade. Vivíamos em uma sociedade que só o fato de ser capoeira já era caso de polícia, né? E mulher na rua também era caso de polícia. Se você for para a documentação policial, para a documentação judiciária da polícia de costume, e não apenas na Bahia, em diferentes regiões, você vai observar que havia um olhar, né, que procurava silenciar, disciplinar o movimento das mulheres nas ruas. Mas ele acontecia. Quando nós tratamos a capoeira em uma perspectiva histórica e nós louvamos e nós celebramos a ideia do valente, nós tínhamos também a mulher valente, a mulher de valentia. Só que no enquadramento da memória, optou-se por lembrar apenas do homem valente e não da mulher valente. E muitas dessas mulheres, inclusive, colocavam no canto da parede esses homens valentes. Eu vou lembrar o caso do Pedro Porreta. O Pedro Porreta que foi humilhado, apanhou, tomou pau mesmo de Chicão, que é a Francisca Albino dos Santos, né? No caso em Salvador, dos anos 30. Né? Então, o espaço de disputa entre mulheres e homens no universo da capoeiragem, que é esse universo da cultura da capoeira para além da roda, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Na medida que a capoeira ganha a sua dimensão de cultura popular, de brincadeira organizada nas academias, nas escolas, com a bateria, com a orquestra, e o berimbau ocupa o seu lugar de autoridade, tocar um berimbau, cantar uma ladainha, seria até o então reservado ao homem, né? E isso foi preservado por um discurso de masculinidade que negava à mulher o seu histórico de protagonistas das rodas de capoeira, do universo da capoeiragem. E nós podemos lembrar de um conjunto de nomes. Então, o que aconteceu nas últimas décadas no Brasil foi que as mulheres não estavam mais satisfeitas em terem as suas histórias completamente amputadas da história da cultura da capoeiragem brasileira. E quando elas resolvem a fazer isso, nós entramos aí agora em um espaço de conflito, de debate, mas, antes de tudo, de entendimento de como essas questões elas se processam e quais os elementos simbólicos que aí estão em jogo.
Hoje a gente já pode contar com algumas mulheres que se tornaram mestras reconhecidas pela comunidade da capoeira, né? Sem necessariamente ter o aval dos homens, mas como não poderia deixar de ser, tiveram que reconhecer, né? E essas mulheres, elas têm provocado algo de muito importante no universo da capoeira, que é exatamente questionar um discurso de masculinidade das práticas culturais, e negar protagonismo de outras personagens da cena enquanto sujeitos históricos, né? As mulheres protagonizaram o universo da capoeira. E nesse conflito nós temos um elemento que ele aparece definindo, inclusive, as próprias relações de tensão, que é o berimbau. A gente consegue observar que muitos homens da capoeira, especialmente mestres, eles dizem entender esse espaço do qual a mulher faz parte, mas ele tem dificuldade em admitir que ela pegue o berimbau mó como o berra-boi que conduza a roda. Então, na medida que as mulheres elas conseguem provocar essa avaliação do comportamento dos homens, dos machos na capoeira e repensar, inclusive na dimensão histórica, porque as evidências históricas elas apontam o protagonismo feminino que remetem a tempos que as gerações de hoje não alcançaram, como por exemplo o século XIX. A gente identifica a presença de mulheres no universo da capoeira desde o século XIX, tanto na Bahia quanto no Pará. Foi objeto do meu livro Capoeira, Identidade e Gênero, né? Então, o berimbau ele se torna um instrumento simbólico que, inclusive, nos permite entender a grande dimensão de ocupar espaços de autoridade na roda de capoeira. Então, o fato de você assumir o berra-boi é você exercer autoridade. E muitos homens oferecem essa resistência para as mulheres, né, assumirem o berimbau, cantarem a ladainha. E eu acho que está exatamente aí um ponto de entendimento que seria uma chave para a gente entender. Na medida que as mulheres assumem o berra, que cantam a ladainha, que exercem essa autoridade, né, elas devem provocar nesses homens que equivocadamente ainda oferecem essa resistência, né, a necessidade de se ler a história, de se ler as experiências na história. Por mais que muitos não tenham interesse em ler um texto científico, um livro, mas tentar ler os signos da memória, os símbolos da memória. Você vai observar, por exemplo, nas iconografias, a presença da mulher, né? Você vai observar, por exemplo, nas memórias de cantiga, a presença da mulher. Ela é sempre notada nas cantigas. Por mais que nem todas as cantigas, né, foram selecionadas pela memória, porque a cantiga da capoeira ela não nasce na capoeira há pouco tempo. Quem está escrevendo cantigas para serem cantadas na capoeira. A cantiga da capoeira é a cantiga que vem do samba, é a cantiga que vem do risado, é a cantiga que vem da pesca, é a cantiga que vem da bata de feijão, é a cantiga que vem de outras linguagens culturais, inclusive algumas dessas lideradas por mulheres. A cantiga da capoeira é, na verdade, um grande guarda-chuva. A cantiga na capoeira é um grande guarda-chuva. E algumas das culturas musicais que emprestaram para a capoeira as suas composições eram lideradas por mulheres. Então, o que se tem hoje não é algo recente. O espaço de conflito, o espaço de tensão que se criou nos últimos anos no universo da capoeira, né, por conta da resistência de não apenas alguns, de muitos homens, de se cegarem para a violência de gênero que acontece no universo da capoeira, de se cegarem para o não reconhecimento de experiência histórica da personagem mulher enquanto protagonista do universo da capoeira, de fechar os olhos para Júlia Fogareiro,
fechar os olhos para Adelaide Presepeira, fechar os olhos para Chicão, para muitas mulheres, né, que ocupavam o espaço da cultura da capoeiragem e que não todas, mas muitas delas experimentavam os movimentos nos espaços das rodas e que a memória foi selecionada. A memória foi selecionada. E pensar que esse universo, que os mesmos homens que se apresentavam como os grandes valentes e desordeiros, tinham um comportamento semelhante de muitas dessas mulheres, e você simplesmente atribuir apenas aos homens esse protagonismo, e nós mulheres, é um negacionismo da experiência histórica. Então, é necessário que a gente leia a história a partir do texto, a partir da iconografia, a partir das memórias, né, a partir de todas as formas de linguagem, mas principalmente a partir da inquietação que mulheres capoeiras têm promovido nos dias atuais. E nós iremos lá na frente olhar para trás e dizer: ainda bem que essas mulheres resolveram topar o desafio e dizer: olha, respeitemos a história. E respeitar a história da capoeira no Brasil é admitir o protagonismo dessas personagens que por muito tempo ficaram fora, nem mesmo em notas de pé de página, era muito raro, né? E que o lugar dessas mulheres enquanto protagonistas da história da capoeira no Brasil é na narrativa central dos nossos compêndios e não nas notas de pé de página, né? Portanto, é importante que a gente esteja disposto, né, a entender a história, a reconhecer seus personagens, a reconhecer protagonistas distintos, inclusive, porque nós falamos em homens, falamos em mulheres, mas nós precisamos pensar também as identidades de gênero no espaço da capoeira desde o século XIX. Desde o século XIX. Aquela personagem de Antônio Viana, a Adelaide Presepeira, que saía no 2 de julho com uma calça pintada em duas cores, uma perna verde, a outra vermelha, navalhando todo mundo que passava em sua frente, deve ser entendida enquanto uma mulher que protagonizava o universo dos valentes capoeiras. Chicão, que bate no terror da polícia, que era o capoeira Pedro Porreta, e que vão juntos para a delegacia, e o delegado percebe a autoridade de Chicão sobre ele. Pensar o universo da capoeiragem não é pensar apenas o espaço da roda, apenas o espaço da roda. É pensar o universo de trocas sociais que aconteciam entre mulheres e homens neste universo social. É necessário que o capoeira tenha esse entendimento. E as mulheres estão protagonizando uma grande mudança de leitura no mundo da capoeira. E certamente nós teremos que agradecer a essas pessoas que já há algum tempo têm feito essa grande provocação, né? Alguns de nós criam ainda muita resistência, né? Alguns de nós ainda colocam embaixo da cama, embaixo do tapete, alguns problemas que não são problemas isolados, como por exemplo da violência de gênero, que tem crescido nas rodas de capoeira, no universo da capoeira. Ele precisa ser combatido, e ser combatido não apenas por mulheres e por alguns homens, mas ser combatido por toda a comunidade e não apenas a comunidade da capoeira. Então, na medida que as mulheres elas ocupam os espaços da roda, elas ocupam o espaço de autoridade como grandes mestras, como grandes capoeiristas, como grandes tocadoras de berimbau, e que não se reservem as mulheres que fazem parte das escolas apenas o lugar do reco-reco, tambor, agogô, que não são instrumentos menores, mas tem uma dimensão simbólica do ponto de vista da autoridade na roda de capoeira que é diferente. O estar no berimbau é assumir a autoridade de condução. E esse é um espaço que não deve ser masculinizado. Foi um equívoco, né, muito grande. Foi um enquadramento de memória que se foi feito de se esquecer
essas protagonistas, mas a história ela não é inocente, né? A história ela deu recado, porque ela produz evidências. E por isso é importante a gente valorizar a história, mesmo em tempos tão difíceis como a conjuntura política que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. A história é uma disciplina muito importante nesse sentido. As evidências provam o contrário, que o discurso masculinizador da capoeira quer incutir na cabeça da comunidade. As mulheres sempre protagonizaram o universo da capoeira, ontem, hoje, e não tenho dúvida que irão protagonizar sempre. Eu convido a comunidade a se permitir ao entendimento, considerando a experiência histórica e o papel que muitas dessas mulheres desempenharam, né? Desempenharam na história da capoeira no Brasil, né? Eu citei alguns personagens aqui, mas nós poderíamos, né, ampliar muito essa lista, e digo que no campo da luta, hoje, não é uma simples luta por reconhecimento, não é uma simples luta por reconhecimento, é na verdade uma luta para advertir equívocos que podem ser corrigidos, que é de pensar, como eu já tive que ouvir, que as mulheres só iam para a roda de capoeira para bater palmas e sambar. Não é isso que as evidências históricas têm apontado para a gente. E elas estão lá. Muitas dessas histórias estão escondidas nos esconderijos da memória ou nos documentos empoeirados dos arquivos e que precisam serem acessadas para advertir o desavisado dos tempos de hoje. Publicações têm sido feitas, né? As mulheres capoeiras também são cientistas e têm feito publicações, pesquisas importantes, e é interessante que se leiam essa produção e que se entenda aonde está o equívoco histórico, que é de não reconhecer o protagonismo feminino no universo da capoeira. E o berimbau, ele ocupa essa dimensão simbólica, em especial o berimbau maior, o berra, aquele que conduz a capoeira, aquele que decide sobre a dinâmica da roda, quando começa, quando inicia um jogo, quando termina o jogo, quando encerra a roda de capoeira. O berra é também um instrumento das mulheres, e aquele que criar resistência e que discriminar, que agir de forma misógina, né, e preconceituosa, ele precisa ser avisado e ser advertido de que não há mais esse espaço, não há. Ele vai estar, inclusive, cometendo um certo anacronismo, porque hoje nós já temos pesquisa histórica que apontam para as experiências históricas das mulheres na capoeira, e que muitas dessas pesquisas são desenvolvidas, né, por homens, mas a produção intelectual que as mulheres têm feito tem superado e muito essa produção que alguns de nós fizemos. E neste momento, enquanto a gente prepara essa aula, eu recomendo um livro que está no forno, que está saindo, intitulado Mulheres que Gingam, que tem a mestra Janja como uma das coordenadoras dessa publicação, e muitas mulheres importantes do universo da capoeira produzindo nesse livro, nos ensinando neste livro. Portanto, precisamos estar dispostos a aprender com a experiência histórica. E agora contamos, para além das evidências, né, para além dos sinais que as iconografias, que os jornais antigos, que a pintura nos oferecem, nós contamos com essas parceiras que estão interpretando o universo da roda de capoeira do ponto de vista sociológico, antropológico, histórico, mas, acima de tudo, epistemológico. Então, faço o convite à leitura da produção que esses colegas têm feito. Eu, por exemplo, tenho aprendido bastante e sou muito contente
em contar com as parcerias dessas grandes mestras e capoeiristas, né? Portanto, fica aqui o convite. As relações de gênero no universo da capoeira ainda irá nos render muita preocupação em torno especialmente da violência de gênero, mas é necessário a gente aproveitar esse espaço da aula, né, para chamar a comunidade a refletir, a pensar sobre a dinâmica da nossa prática cultural e entender e respeitar a experiência histórica. Não é simplesmente respeitar, sabe, a mulher na capoeira, é a experiência histórica. E que na experiência histórica da capoeira contava-se com o protagonismo feminino. Portanto, a capoeira não tem como existir, né? Não tem como ser entendida, não tem como ser interpretada em sua dinâmica histórica e cultural sem admitir o protagonismo sempre das mulheres capoeira. É isso aí.